Olá, queridos e queridas, Oiê, aqui é a Flávia Soto Maria Fernanda. e aqui no meu canal a gente está para contribuir, né? Não só conosco, porque é a partir de nós, mas também com as crianças e jovens e com as pessoas que nos cercam para um desenvolvimento aí, né? Desenvolvimento, então a gente fala de crianças e jovens para uma saúde mental, emocional, física e espiritual, né? Que é a nossa individualidade, né? Os nossos talentos, a nossa própria consciência, né? O nosso próprio, vamos dizer, o nosso próprio ser. E hoje nós vamos aqui trazer uma conversa sobre limites. Limite. O que são os limites? A gente tem como referência, né, por a gente ter vivido isso, por a gente ter um único conhecimento, né, sobre que limites é bater, Não. gritar, Não. que é limitar, né, nas coisas em que a criança inclusive deve fazer, que é ameaçar, punir Não. ou trazer recompensas para que a criança faça aquilo que a gente quer. E realmente os limites não é isso, né? Então, o que são os limites? Os limites é quando a gente traz as regras, a rotina, né? A rotina que são os ritmos do dia. Então, quais são as bases para a rotina, para o ritmo? A base para o ritmo e uma rotina de uma criança, de um jovem e até a nossa, né? É movimento, sono e alimentação. Né? Então, uma alimentação saudável, né? Baseada em tomar água, frutas, né? Alimentos naturais que vêm da terra, né? Legumes, grãos, sementes, castanhas, né? Que realmente vai trazer para o nosso corpo, para nossa mente, para as nossas emoções, uma saúde, né? O movimento, né? Essa criança, ela inclusive está aprendendo através do movimento, mas todos nós, né? Precisamos do movimento. O universo todo é ritmo, é movimento, né? Então, a gente também, tudo que tá parado tá morto, né? Então, muito importante aí o movimento e o sono, né? Porque sem o sono, sem o descanso, nós também acabamos Morrendo. adoecendo, exatamente. A gente, né, morre sem a gente realmente dormir. Então, os limites começa se estabelecendo os ritmos. Espera um pouquinho, amorzinho, assim também a mamãe perde a concentração aqui. Os ritmos, né, que é a rotina, que esta é a base dessa rotina, e também a higiene pessoal, né? Então, de escovar os dentes, tomar banho, está incluído, né, nesta rotina. A higiene também do ambiente em que a gente vive, né, do nosso lar, da nossa escola. Então, a cooperação, né, no guardar as coisas, no limpar, né, o cozinhar, que está incluído aí né, também na alimentação. As regras, né, as regras da casa, que são baseadas muito no discernimento, nos valores, né? Então, a gente também não vai poder impor, por exemplo, aqui, a gente fala a verdade, a gente se respeita, só que a gente próprio não faz isso,
né? Então a gente castiga, a gente grita, e isso, né, tá longe de ser respeito. Então não tem como a gente falar que uma regra da casa, dessa escola ou da casa, é o respeito se a gente não o faz. Se a gente não respeita a criança, a criança não vai nos respeitar. E a si mesmo, né? Muitas vezes a gente não respeita a si mesmo, a gente está precisando, então, por exemplo, estudar ou trabalhar, ou, né, as necessidades aí, inclusive também nossas necessidades emocionais, que eu vou falar um pouquinho já já. Se a gente não se respeita, também não vamos ter esse respeito, né? Então não é só respeitar o outro, né? Quando a gente se desrespeita, a gente não consegue respeitar o outro também, né? Então a gente está cansada e a gente vai fazer porque o outro quer, né? A gente está se respeitando? Não, a gente não está se respeitando, né? Então o outro também não vai respeitar. Então a gente olhar muito para isso, como a gente se trata, né? Como a gente olha para as nossas próprias necessidades, como que a gente também sabe das necessidades, né, dessa criança. Em cada fase aí existe, né, necessidades a serem atendidas. Então, por exemplo, um bebê que está no ventre da mãe ainda. Os limites é o próprio útero, né? Ele tá ali recebendo tudo que ele precisa. Ele tá ali aconchegado, ele tá ali recebendo alimentação, nutrição, carinho, né? Ele tá ali recebendo tudo que ele precisa. A hora que ele nasce, né? Esta contenção amorosa, colo, ser limpado, ser amamentado, né? Então essas são as necessidades do bebê, né? E aí esse bebê então começa, a gente também permite que ele fique ali também no tapetinho, no berço, para poder se conhecer, né? Para poder começar os seus primeiros movimentos e daí, né, ele vai adquirindo aí os movimentos, o engatinhar, o andar, e depois de andar, né, ele vai firmando esse andar. Então a gente praticar caminhadas, né, pequenas caminhadas no começo, quando ele começa a andar, depois aumenta, né, a quantidade de tempo dessas caminhadas. Daí essa criança depois começa a correr, né, a pular. A gente permitir isso, porque muitas vezes, devido às nossas crenças limitantes, onde a gente não pode correr, onde a gente acredita que a criança, para ela ser bem educada, ela tem que ficar quieta, parada. E isso não tem nada a ver com educação, viu, gente? A gente tem a ver com as nossas crenças, né? A gente tem a nossa criança ferida, inclusive, e a gente está agindo baseada nela, né? Então, quando a gente, por exemplo, não aguenta ouvir uma criança chorar, né? E a única forma, ainda mais antes da criança começar a falar, né? E mesmo depois, porque mesmo depois ela vai ainda aprendendo, né? Como ter as ferramentas, né? Como se expressar, né? Realmente, honestamente, verdadeiramente. Porque, por exemplo, se esse adulto, ele não se expressa honestamente nos seus sentimentos, né? Essa é uma outra coisa para você criar os limites. Então, por exemplo, eu tô triste e eu tô chorando e essa criança me vê chorando. Eu falo, essa criança pergunta, né? Por que você tá chorando? Ah, não foi nada não, tal. E você, você própria se reprime, você própria não é honesta consigo. Essa criança vai aprender dessa forma e também não vai ser honesta com os seus próprios sentimentos, não vai saber lidar, né? Então o que a gente faz? A mamãe tá triste e é por isso que eu estou chorando, mesmo porque o único caminho dos sentimentos é essa expressão, né? E a gente trazer uma expressão cada vez mais consciente é o caminho para essa inteligência emocional, né? Para a gente realmente se regular, a gente realmente se controlar, a gente realmente expressar no momento em que a gente pode, né? Isso que ficou aqui acumulado, porque, por exemplo, de repente, a gente não vai poder expressar uma raiva ali
no momento que, por exemplo, que é professor, que está com os alunos ali, né? Ou até vai, né? Bate o pé, né? Traz até inclusive ferramentas para eles, né? Mas não descontar sobre o próximo, né? Não descontar nem nada do ambiente, né? E nem também se machucando. Então, a gente até pode trazer, mas de repente a gente vai ter que expressar essa raiva depois. Então, a gente vai ter que trazer depois, sozinho, essa situação que aconteceu mentalmente pra gente expressar esse sentimento que ficou ali. Bateu a cabeça? E dói. Então, a gente trazer, né, as regras, o ritmo, nessa rotina, a gente trazer os valores, né, o discernimento nas nossas próprias ações, para que essa criança também imite, né, porque essa criança, ela aprende por imitação. Teve uma situação, né, com a minha filha agora, e com o pai dela e com a avó dela, né, nós somos separados, né, e então ela estava lá com eles, e o pai dela falou para ela ser mais organizada, né? E ele não é organizado. E ele próprio, né, não traz para ela esse exemplo de organização. E aí, eu falei para minha avó, eu não vou ser organizada se meu pai não é. Exatamente. Aí, e ela falou. E aí ela falou, e se você for organizada, e aí o seu pai vai te imitar e vai começar a ser organizado também. Acontece que aí ela está querendo inverter os papéis, né? Então, quer dizer, é fugir da autorresponsabilidade, porque os adultos somos nós. Quem tem a responsabilidade de transformar as coisas que não foram, né? E hoje em dia não são as melhores formas, as mais adequadas da gente agir, da gente ser. A gente é que tem que ter, nós somos adultos, a gente tem que ter a responsabilidade, a autorresponsabilidade de transformar aquilo. E não trazer para a criança que ela seja o adulto e eduque esse adulto, né? Não. A criança, inclusive a importância da gente entender as fases de desenvolvimento, está aí a grande importância. Você vê o adulto querendo transferir para a criança uma responsabilidade que é dele. E porque ele então não quer se olhar e não quer transformar as coisas que não estão tão bacanas, como por exemplo, aí no exemplo, a organização, então você quer transferir, você transfere para essa criança essa responsabilidade que ela não pode assumir. Afinal, quem está aprendendo por imitação é a criança. Certo? Então, quando a gente coloca, por isso que quando essa questão dos limites também, uma das principais coisas, a base, é o autoconhecimento, né? Porque não adianta a gente colocar regras dessa casa, a gente colocar ritmo, você vai agora tomar banho, você vai agora escovar o dente, se você não faz isso, né? Eu termino de almoçar e não escovo o dente, vou lá brigar para a criança e escovar. Eu não tomo banho a hora que eu acordo e eu vou lá brigar com a criança para ela tomar. Já, quando a gente fala de recompensa. Então, essas regras, esses ritmos, né, essas ações, essa forma de educar parte da própria autoeducação. Porque para você colocar regras claras, regras coerentes, para você realmente educar com comprometimento, de uma forma atenta, uma forma presente, você tem que ter se autoeducado. Por quê? Porque senão você está ali mandando fazer coisas que você não faz, né? Então, não adianta, porque daí você vai cair no grito, você vai cair no bater, você vai cair no castigo, né? Você vai cair na punição. Por quê? Porque você não faz, está querendo obrigar
a criança fazer. Não, ela não vai fazer, ela está aprendendo pelo exemplo, ela está aprendendo por imitação, né? A criança não aprende de uma outra forma. Não. Por isso nós somos os adultos, por isso só existe autoeducação. Então, agora nós vamos falar por que então como que a gente educa. Vamos dar exemplos aqui de recompensa, punição, castigo e ver o porquê que a gente não educa dessa forma. Você quer dar um exemplo de recompensa? Então vai. Tipo, uma recompensa pior. Ó, tipo, a criança não quer tomar banho, aí o adulto. Que pena que você não vai tomar banho, porque eu ia te dar um doce. Aí a criança entra no banho. Aí depois que ela saiu do banho, ela fala: cadê? Então, me dá o doce. Não tem doce. Então quer dizer, aí foi um exemplo até pior ainda do que só recompensa, né? Primeiro que a gente não traz punição, recompensa e castigo, primeiramente porque funciona só a curto prazo, só naquele momento. Depois, na vez seguinte, já não funciona mais, né? Por quê? Porque é algo que, pela punição, pelo castigo, pela recompensa, Ela fica com medo da criança. essa criança exatamente vai fazer só porque ela está sendo ameaçada, só porque ela está com medo, né? Só porque ela está sendo castigada. Igual o gambá, se ele tá se sentindo ameaçado, ele vai soltar o pum. Né? Aquele cheiro ruim. É que eu acho que vem da urina dele o cheiro ruim, né? E eu não sei ao certo, né? Agora pra gente falar aqui. Também porque a gente não tá falando de animal. E aí, o pior ainda nesse caso é que ela ainda nem cumpriu o que ela disse que iria dar, né? Então ela tá ensinando inclusive a mentir, né? Além de... Então, por exemplo, quando a gente educa por ameaça, recompensa, punição, quais são os valores que essa criança vai assim, o que ela vai sentir e quais são os valores que ela vai trazer sendo criada através de castigo, recompensa, punição, ameaça, vingança. Ela vai criar sentimento dela dentro dela de vingança, de egoísmo, que ela tem que usar força para ganhar as coisas, a manipulação, a corrupção, né? Então ela está aprendendo aí todos esses valores. Aí depois, lá na frente, você vai falar que ela é egoísta, você vai falar que ela manipula, você vai falar que ela é corrupta. Foi você, né? foi você que fez isso com ela? Exatamente, você vai falar que ela tem dificuldade em perdoar, mas por quê? Porque ela foi educada através de castigo, de recompensa, de ameaça, de punição. Então não tem jeito de ela fazer diferente. Foi o que ela aprendeu, né? É melhor mudar na infância. Exatamente. Então, o que a gente faz, né? A gente traz as coisas por si só, né? Então, vamos tomar banho. Eu não quero. Mesmo porque a criança, ela, né? Principalmente aí, aos 3 anos é o primeiro auge, né? Dessa individuação, dessa individualidade que surge na criança, né? Ou seja, que ela se vê um ser separado, que ela é um indivíduo, né? Ela não é a mesma coisa que a mãe, que os pais, né? Então ela começa a negar as coisas para afirmar a sua própria identidade. Então, o adulto, por não entender, ele começa a agir dessa forma, né? E como ele também não fez o autoconhecimento, ele não conhece as próprias crenças, os próprios padrões, então ele acha que é daquela forma que ele tem que atuar. Ele age através de punições, ameaças, recompensas, né? Castigos. E essa criança está simplesmente falando da sua vontade. Ela não está falando aquilo por provocação, porque ela é teimosa, porque ela é chata, porque ela está fazendo pirraça, birra. Mesmo porque a pirraça, a birra, ela é um estado emocional que a criança está, onde ela está num conflito interno, onde ela quer uma coisa, né? Ou seja, ela quer escolher que agora eu não quero tomar banho neste momento,
simplesmente, né, para afirmar a identidade dela, e entre a incompreensão daquele adulto, que são as pessoas que ela mais ama, né, que não compreende aquela fase dela, e não que ela vai deixar de tomar banho, né, mas a gente não precisa, né, punir, castigar, a gente traz, né, ó, é hora de tomar banho, da gente ficar limpo, cheiroso ou cheirosa, gostosa, né, porque a gente se sente bem, também limpa, a gente se suja, mas a gente se limpa, né, porque também se a gente ficar suja, a gente vai ficando triste, a gente vai ficando nervoso, a gente vai ficando irritado. Então a gente não traz uma punição, uma ameaça, a gente traz a coisa por si. Mesma coisa de escovar o dente, a gente traz a coisa em si, os benefícios, a importância daquilo, né? Inclusive da gente se amar, do amor próprio, né? Então a importância que né, a higiene pessoal, né? O movimento, o sono, né? Esses ritmos básicos, né? A alimentação saudável, a gente traz a coisa em si, né? E não sai para tirar coisas, né? Ou dar, se você não comer tudo, você não vai ganhar o doce, né? Então, quer dizer, essa criança não está aprendendo a se alimentar, realmente a importância de se alimentar de forma saudável, né? A gente também traz alimentos saudáveis para essa criança, ou melhor, a gente come também alimentos saudáveis, porque daí a gente volta lá, a gente está estipulando regras que nós próprios não cumprimos, não? Então, quer dizer, a gente também tem que estipular regras que a gente é capaz de fazer, porque não vai adiantar eu falar para a criança comer legumes se eu só como pizza, né? Então eu não posso colocar aquela regra para a criança, né? Eu não posso falar para ela ser organizada se eu não me organizo primeiro, né? Eu não posso falar para ela compartilhar as coisas se eu também não ensino, se eu também não compartilho as minhas. E lembrando, gente, que tem a fase, né, até os 3, 4 anos do egocentrismo, né, que é normal ela não querer emprestar as coisas. E a gente vai aos poucos, dentro de casa, compartilhando o alimento, compartilhando algumas coisas para ela ir aprendendo isso, né? Porque a gente não tem que obrigar a criança a emprestar, né? Inclusive tirar da criança para dar para outra. Não, a gente tem que trazer a coerência, o bom senso. Tá. E a gente não julgar, né, esta criança. O que é não julgar, gente? Não julgar não é não trazer os fatos em si, certo? Não é tipo, a criança, uma bateu na outra, aí a criança vem contar. Não, ela não tá julgando porque ela tá contando. O julgamento está na maldade, o julgamento está na mentira, né? Então, por exemplo, a criança não tinha batido na outra, tinham trombado, né? Que é um exemplo até que eu dei num outro vídeo. E aí a criança acusar como se ela tivesse empurrado, né? Então é a mentira, o julgamento tá na mentira, tá na maldade que você está trazendo aquilo, tipo, né? Assim, ó. Pode falar. A gente, uma criança, elas trombaram. E aí a outra criança falou que ela empurrou. Foi ela. Tipo, em um sentido que empurrou. Tipo, foi ela. E aponta o dedo. Então quer dizer, mas por que ela está fazendo isso? Porque a gente não está sendo coerente. A gente não está trazendo o discernimento e o bom senso para essa criança. Essa criança está culpando todo mundo. Por quê? Por causa das minhas feridas, da minha criança ferida, que foi assim comigo e eu estou reproduzindo isso. Então, quer dizer, gente, não tem como fazer uma educação consciente sem autoconhecimento. Trazer do inconsciente todas essas feridas, todos esses padrões, todas as crenças limitantes para o consciente, para que a gente possa transformar.
Porque tudo que está inconsciente, escondido, oculto, você nem sabe. Então, quanto mais transformar. Então, o primeiro passo é trazer do inconsciente para o consciente, né? Olhar isso atentamente, para que, né, buscar o conhecimento, igual vocês estão buscando aqui, para não, ó, eu tô agindo dessa forma, né? A gente começa a se identificar e pra gente trazer, então, quando a gente identificou, a gente já trouxe pro consciente, né? Então a gente reconhece aquilo para nós mesmos bem honestamente, pra gente poder conseguir tomar uma outra ação, né? Então a primeira coisa é a gente ver as necessidades dessa criança, o desenvolvimento desse ser humano, como ele se dá. A gente vê as nossas necessidades, certo? A gente vê as nossas necessidades, o que a gente está sentindo. Então, quando essa criança está frustrada, ou triste, ou chorando, a gente não aguenta escutar o choro da criança. Por quê? Porque também não foi aguentado escutar o nosso choro. Quer dizer, por causa das nossas feridas, né? Da nossa criança ferida. E sem julgamento para com ninguém, né? Todo mundo, a gente traz tudo isso para a gente olhar e realmente transformar. Então, para a gente acompanhar essa criança nos sentimentos dela, para poder expressar e para aquilo ela poder se autorregular emocionalmente, a gente precisa se conhecer. Então eu preciso entender o porquê que eu não consigo ouvir o choro dessa criança. Eu quero parar, eu quero brecar, eu quero salvar ela, né? Como se ela não quero reprimir. E essa criança só precisa expressar, né? Essa criança tá frustrada, ela tá chorando, ela tá nervosa, ela tá chorando. E a gente não tem que ficar, ai que feio, ai não pode chorar. Não, a gente acompanha ali do lado dessa criança, né? Se essa criança precisa de um abraço, ou senão a gente só tá ali do lado acompanhando, né? Se essa criança começa a se descontrolar muito, com muita raiva, a contenção é física, né? A gente segura essa criança sem machucá-la, obviamente, mas a contenção é física, né? Depois a gente, para depois que ela se autorregular, expressar aquele sentimento, né, que a gente então pode conversar com ela e trazer, né, você estava com raiva, você se frustrou por causa disso, você não podia mais fazer isso, ou porque a gente teve que ir embora, só que a gente teve que ir embora, porque agora, por exemplo, tem a janta, tem o banho para fazer, né? Então, quer dizer, primeiro a gente se trabalha, porque a gente precisa estar, né, sabendo das fases de desenvolvimento, se conhecendo para conseguir apoiar essa criança, para conseguir acompanhar que ela expresse seus sentimentos, né? E para depois trazer, então, realmente uma conversa com ela para além do comportamento, né? Não é simplesmente trazer, você ficou com raiva, você bateu, ou você próprio se machucou, você fez aquele escândalo. Não é trazer isso, mas é trazer o que está por trás daquele comportamento, né? Você se sentiu frustrado porque a gente teve que ir embora, ou então porque o coleguinha desmanchou o que você estava fazendo, né? E tudo bem, né? A gente se sente realmente frustrado pelo ocorrido, né? E a gente pode expressar como você chorou, né? Você expressou aquela frustração ou aquela raiva, né? E agora, o que a gente pode fazer, então, para uma próxima vez a gente compreender melhor, ou para a gente, né, conversar com o coleguinha, né, que a gente não gostou, para ele não fazer mais, né? Então, aí trazendo ferramentas mais conscientes para que essa criança vá atuando, né, de forma, cada vez que tenha mais ferramentas para atuar de forma cada vez mais inteligente e consciente. Tá bom? Mas tudo aí, é tudo a partir de nós, de quanto a gente trabalhou a si próprio, e isso é algo contínuo, é algo constante, é algo que a gente tem que começar
a gente tem que fazer diariamente, né? Buscar aí todo dia um pouco de conteúdo em relação a isso, se olhar como que tá agindo, se retratar, né? E ir mudando aí as ações, né? A forma que pensa, que sente em relação àquilo e também as nossas atitudes, né? Em relação a aqueles comportamentos, né? Que retratam, que revelam aí a nossa ferida, né? As nossas feridas. E é isso, hoje trabalha muito a nossa paciência, o autoconhecimento, para que a gente realmente consiga, né, executar, né, tudo isso. E é isso hoje, gente. Essa hoje é a nossa conversa. Um grande beijo no coração, um grande abraço e até a próxima. Até a próxima.